Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Stats. Vamos falar da rodada 17 do Cartola FC, mas antes já quero pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal para dar aquela força. Estamos na busca aí de 1000 inscritos, a gente espera chegar nesse número aí nas próximas semanas. Então dá aquela força aí ajudando a gente, deixando o likezinho no vídeo e se você ainda não for inscrito, se inscreva por favor aqui no canal. Beleza? Então já vamos falar dessa próxima rodada do Cartola FC. Faltam 3 rodadas para acabar esse turno, tá chegando aí, então o pessoal que tem liga que paga premiação por turno tem que ficar de olho porque é aquele sprint final para garantir a premiação. E para quem ainda tá mal, tá ali no meio da tabela, calma que ainda tem muito tempo, tem um campeonato inteiro aí para buscar e daqui a pouco começa o retorno. Então tá aí na tela já os confrontos dessa próxima rodada. A gente vê que de primeira já salta os olhos Palmeiras e Cuiabá. Sem dúvidas o Palmeiras é o time mais favorito da rodada, mas tem também outras boas opções aí. A gente pode falar, por exemplo, do Grêmio contra o Bahia, o Atlético Goianiense contra o Chapecoense, o próprio Flamengo contra o Ceará, está muito bem cotado nas casas de apostas, né? Vem em excelente fase. Tem alguns bons confrontos aí, lembrando que a gente já postou lá nas nossas redes sociais, que estão aqui do lado, a tendência de arbitragem dessa rodada, então corre lá no nosso Instagram ou no nosso Twitter para ficar de olho. Você vai ver que tem lá a tendência de pênalti, tem algumas coisinhas interessantes para quem gosta de ver esses números antes de escalar. Mas, sem dúvida, temos boas opções para essa rodada, então já vamos jogar aqui na tela para falar de cada posição, começando sempre pelo gol. Vou botar aqui os goleiros. Vou destacar 3 goleiros nessa rodada. O primeiro deles é o Everton. Como a gente falou, o Palmeiras tem um confronto bem favorável contra o Cuiabá, então, sem dúvidas, o Everton é talvez o goleiro aí mais seguro da rodada, porque ele tem uma boa possibilidade de SG. O cara que tem aí mais ou menos 3 defesas por jogo. Se ele conseguir ter esse SG e tiver 1 ou 2 defesas, pode fazer uma boa pontuação. Vem de negativo, né? Então é um cara que pode valorizar, mas ainda está custando muito caro para goleiro. Não sei se vai ser tão fácil encaixá-lo no time, mas sem dúvida é uma grande opção. A outra opção é o nosso goleiro atual campeão olímpico, né? Porque o Everton também é campeão olímpico, mas o Santos é o mais recente. Ele voltou aí no último jogo, fez pontuação zerada, mas é um cara aí de 3 defesas por jogo. Tem, obviamente, um bom confronto contra o Corinthians. A gente sabe que o Corinthians é um time que vem de resultados aí equilibrados, vem de vitória, empate, derrota. O Atlético Paranaense não está na sua melhor fase, caiu bastante de produção, mas jogando em casa a gente sabe da sua força. O Santos também é uma boa opção, acredito um pouco abaixo do Everton e também muito caro ainda. Por isso que eu acho que talvez o cara que a gente já conhece, que talvez seja o goleiro aí mais escalado da rodada, é o Gabriel Chapecó, custa 4 cartoletas. Sabe que o Grêmio não tá na sua melhor fase, mas o Bahia com certeza tá numa fase pior, apesar de estar acima na tabela. Vem de muitos resultados ruins em sequência aí. O Grêmio ainda esboçou algumas vitórias aí recentes, trocou de técnico, então o Chapecó caiu um pouco nas últimas rodadas, não tá mais aquele cara que fazendo 6, 7 defesas por jogo, como ele chegou ali a estar em algum momento, mas ainda tem uma média bem sólida de 3,5 por jogo. Enfrenta esse Bahia em uma fase e, sem dúvidas, é uma alternativa mais barata. Então acredito que o Chapecó vai aparecer em muitos times aí para essa próxima rodada. 2 laterais. Já começo citando o Isla, que vem de uma excelente valorizada. Por quê? Porque ele deu aquela assistência. A gente sempre fala que o Isla é uma escalação muito pensando em decisões. E quando elas acontecem, ainda mais quando tem o SG junto, ele fez aí 9,80. Continua sendo esse cara que pode sempre trazer aí 5 pontinhos de uma assistência, quem sabe arruma um gol. O Isla é esse cara, então se você gosta de escalar pensando em decisões, principalmente aí na lateral, ele é uma excelente opção. O cara que me agrada muito para essa rodada é o Aderlan. É um lateral bem caro, isso é fato. Então vai precisar de uma engenharia financeira para conseguir colocar ele no time. Mas ele vem aí de 39 desarmes em 11 jogos, um cara com excelentes números. Tem um confronto bem interessante do Bragantino contra o América Mineiro. Apesar de ser fora de casa, o Bragantino é favorito nesse confronto. E um cara que já trouxe aí 3 decisões em 11 jogos. Não é o padrão. Não é o padrão dele, assim, é bom deixar bem claro. Não é um cara muito ofensivo, mas ele consegue aí trazer algumas boas pontuações, principalmente quando consegue esse SG e complementa com esse bom número de desarmes. Eu acho o Aderlan uma opção bem interessante. O cara que entra quase como uma aposta aí, eu diria, é o Abner Vinícius. Por quê? Ele é um cara barato, então isso é interessante, mas ele não tem pontuado tão bem esse ano. Você vê que nos últimos jogos ele praticamente teve 4
negativos, mas eu deixo ele como uma aposta porque o Atlético Paranaense pode segurar esse SG contra o Corinthians e quem sabe ele se destacar em decisões. Ele é um lateral bem ofensivo, tem 2 assistências em 8 jogos. Fica aí como uma opção para quem quer se diferenciar. E aí eu completo com o Marcos Rocha, né, que é um cara que tem um confronto muito favorável na rodada, tem também um excelente número de desarmes, aquele cara ali que com SG e 3 desarmes pode deixar por volta de 7,5, 7,4 e vai ser uma excelente pontuação para lateral. E complemento com o Guilherme Arana, que a gente sempre fala do Arana, que é um cara muito ofensivo. Enfim, parece que ele estreou no Cartola FC, né? Suas 2 primeiras decisões. Não é muito caro, né? Custa 10 cartoletas, mas está muito valorizado. Então, acho que dificilmente vai ter gente escalando, ainda mais que o Atlético joga fora de casa. Mas, se você está com um bom número de cartoletas e não se preocupa muito com essa desvalorização, pode ser um diferencial importante aí nessa rodada. Beleza? Então, por enquanto eu destaco esses 5 laterais para você colocar no seu time. Então, vamos passar aqui para a zaga. Na zaga já desperta Léo Pereira. O Flamengo tem um bom confronto, apesar de ser fora de casa. Ele é um cara que vem pontuando direitinho. Ele era uma opção no início muito por causa do preço, mas agora ele já está se mostrando um cara bem interessante, porque a gente sabe que o zagueiro não pontua tanto. Então, na última rodada, por exemplo, ele fez 9,1. Bem valorizado, mas é um cara que custa pouco ainda, então mesmo o potencial dele de desvalorização não é tão alto. Não tem números também que chamam muito a atenção, mas numa rodada que de fato não tem muitos zagueiros, eu acho que o Léo Pereira é uma das melhores. E aí, sem dúvida, quando a gente fala de uma rodada com menos opções, o Pedro Jeromel ainda custa barato e vem muito desvalorizado, então o Jeromel também com certeza vai ser um dos zagueiros, na verdade, mais escalados. Tem aí uma médiazinha de 2 desarmes por jogo. Pode ter esse SG do Grêmio. Então o Jeromel com certeza vai aparecer em muitos times. Vou complementar com 2 opções. Uma delas, mais aqui em cima, é o Gustavo Gomes, né? É um dos zagueiros mais caros nesse momento, mas ele tem um excelente confronto. Você vê até pelo gráfico que, principalmente quando ele consegue segurar o SG, que foi na metade dos jogos dele no Cartola, ele segurou esse SG. Ele sempre deixa aí 6 pontos mais ou menos, mas também não é um cara que pontua tanto e se tiver aí um cartãozinho amarelo como ele teve nesse jogo aqui, ele pode negativar. Mas eu acho que não seja o caso, tem um bom confronto, pode ter esse SG e é um cara ofensivo, um cara que aparece bem, principalmente em escanteios. Acho que pode ser um pouco difícil de encaixar ele no time pelo preço, mas sem dúvidas o Gustavo Gomes é uma das melhores opções. Eu completo com o Miranda, quase como uma aposta, é um cara que a gente gosta, raramente negativa, também não tem vindo fazendo excelentes pontuações, principalmente porque não tem segurado tanto o SG, mas tem uma média um pouco maior de 2 desarmes por jogo também. Pega um Sport que não está tão bem no campeonato, está aí na entrada da zona de abaixamento. Eu acho que o Miranda fica quase como uma aposta aí para essa rodada, mas também é um zagueiro que me agrada bastante. Vamos passar aqui para o meio de campo, que é onde a gente começa a falar daqueles jogadores que são mais decisivos, né? O Arrascaeta, eu acho que já é uma escalação automática no time, principalmente nessa fase atual do Flamengo. Ele já sempre foi uma excelente opção de cartola, mas na fase atual é praticamente uma unanimidade sempre, né? E aí só um destaque que nos últimos 9 jogos, né, contando todas as competições, ele só deixou de fazer gol ou assistência em 1. Ou seja, é um cara que participa muito com decisões e o gráfico demonstra isso. É um cara sempre uma excelente opção para o cartola. O Rafael Veiga, pelo confronto, também acho que aparece bem. Não vem de grandes pontuações, mas fez gol contra o São Paulo aí pela Libertadores. Tenho, com certeza, o adversário mais, talvez não mais fácil, mas assim, é o jogo aí mais equilibrado da rodada. Então o Veiga aparece muito bem também. Destaco os 2 meias do Atlético Paranaense, tanto o Terãs como o Nicão. Eu acredito que o Terãs está um pouco acima, até pelo número de decisões dele, são 9 em 14 jogos, mas o Nicão é, teoricamente, o batedor de pênalti do Atlético Paranaense, né? Já teve jogo aí que ele perdeu pro Renato Kaiser, mas até segunda ordem, o Nicão é um batedor de pênalti, isso é um ponto positivo para ele, mas eu gosto um pouco mais do Terãs aí, é um cara que vem desvalorizado, é uma boa escalação para a rodada. Complemento com Bruno Prachedes, do Bragantino, que seria uma excelente opção para a última rodada, mas o Bragantino veio com o time todo reserva. É um cara que custa pouco, tem um bom confronto, desde que o Claudinho saiu ele assumiu aí um bom protagonismo no time. 4 decisões em 8 jogos, nos últimos 5 jogos em todas as competições, fez 2 gols, acho que pode ser um meio que se destaque no seu time. E eu complemento sem dúvida com o Ederson, não é uma opção tão barata, mas é um cara que está
muito regular no campeonato. O jogo tem tendência de desarmes, Juventude e Fortaleza, vale destacar. Olha lá nas nossas redes sociais a arbitragem completa, mas o Ederson já posso adiantar que o Fortaleza tem desarmes, ou seja, o Ederson pode aparecer aí com 5, 6 pontos sem decisão, o que seria excelente. Então esses são os meios que a gente olha nesse momento, aí faltando praticamente 2 dias para fechar o mercado. E aí, complementando no ataque, sem dúvida, Hulk e Gabigol acho que dispensam apresentações. O Gabigol decepcionou, né, na última partida dele pelo Cartola contra o Inter. Muita gente foi de capitão e acabou negativando fortemente por causa do cartão vermelho. Mas é um cara que vive excelente fase. Se no Brasileiro ele não fez gol nos últimos 3 jogos, em outras competições que juntam os 2 jogos da Libertadores e o jogo contra o ABC na Copa do Brasil, ele fez 6 gols, uma média absurda. Ele fez 2 gols em cada jogo. E é um cara que é o melhor atacante, tem sido o melhor atacante nos últimos tempos. Agora ele tem essa competição do Hulk, né? Porque o Hulk, talvez, para muitos, o melhor jogador em atividade nesse momento do futebol brasileiro. É a referência desse Atlético aí que vem com uma sequência absurda de vitórias. E é um cara que gosta de jogar sempre. Ele não é um cara que gosta muito de ser poupado. O que tem acontecido? Nos últimos jogos, ele foi substituído. Um aos 79 e outro aos 70. Jogos que já estavam definidos. Ele foi substituído. Eu acredito que se o jogo tiver mais duro, ele não vai sair, mas fica essa ressalva. Mas de qualquer forma, são números absurdos aí, são 12 decisões em 15 jogos. Não é um cara que vai pontuar, fazer 10 pontos sempre, não é isso que a gente tá falando. Mas mesmo quando ele vai mal, ele consegue deixar ali alguns pontos, porque ele finaliza, sofre faltas. Eu gosto bastante do futebol do Hulk nesse momento. E aí, contando que você vai escalar esses 2 no seu time, tem uma briga aberta aí pela 3ª posição. Um deles pode ser o Arthur, pelo confronto, um cara que acabou com o confronto contra o Rosário Central ali na Sul-Americana. Em 2 jogos ele fez 4 gols e deu 1 assistência. Então uma coisa absurda. Fez até gol de cobertura nesse último jogo. Um cara que sem o Claudinho, sem dúvidas, ele assume um protagonismo maior. A gente sabe que o Bragantino divide muitas decisões. Não é muita certeza que o Arthur vai decidir. Mas ele está sempre participando. É um cara bem interessante. Dudu parece estar voltando à forma dele. Fez um golaço aí contra o São Paulo pela Libertadores. E tem um excelente confronto, né? Acho que talvez o grande coisa boa do Dudu para essa rodada é a chance do Palmeiras colocar aí 2-3-0 contra o Cuiabá, quem sabe. E aí o Dudu, sem dúvidas, vai ser uma das melhores opções. E eu completo com o Borja, que foi um cara aí que chegou e já assumiu os pênaltis. Já tiveram 2 pênaltis desde que ele chegou. Ele bateu os 2 e converteu. Então é um cara interessante aí pelo esse potencial de gols. Era um pouco que era o Diego Souza, né? Por um tempo. O Diego Souza era bem escalado também por causa da batida de pênalti. O Borja não está apresentando muito mais que isso, mas já são 4 finalizações de 2 jogos, que são números interessantes. E aí é um cara que, com um confronto bom do Grêmio contra o Bahia, me salta bastante os olhos. Então, esse é o panorama geral aí das posições nesse momento. Lembrando que as nossas dicas consolidadas vão sair amanhã, sexta-feira, até ali o final do dia, lá nas nossas redes sociais. E não deixem, então, de se inscrever no nosso canal e deixar o like no vídeo para dar aquela força pra gente. Vamos chegar nesses 1000 inscritos em breve aí. Um grande abraço e a gente se vê no vídeo da rodada 18. Valeu!